Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de número 18. Mais uma sexta-feira, mais uma semana aqui, trazendo um conteúdo para você aplicar e transformar a sua advocacia. Lembre-se que sempre a nossa advocacia não é apenas e tão somente um ato de advogar, mas a nossa advocacia vai muito além disso. Ela é uma empresa e a gente precisa aprender a tratar, a estruturar, a setorizar a nossa advocacia realmente como uma empresa profissional. Isso, claro, né? Se a gente não quer ser só mais um advogado no mercado, se a gente não quer só ser mais um no meio da manada, mas realmente demonstrar o nosso diferencial, criar o nosso posicionamento, a nossa autoridade e assim conseguir prospectar mais clientes, fechar mais contratos e ter mais resultados. Realmente é isso que a gente busca, não é? Ter uma advocacia sólida, com um crescimento sustentável e tendo resultados todos os meses. E o objetivo dessas aulas é justamente trazer conteúdos, trazer aulas para você ampliar o seu conhecimento, coisas que a gente não aprende na nossa faculdade de direito, mas que fazem total diferença na nossa vida enquanto advogados e advogados empresários. Bom, vamos começar a nossa aula de hoje, que é um tema muito importante e que acaba sendo deixado de lado por alguns advogados, ou por falta de conhecimento, ou porque vê tantas informações e não sabe realmente colocar em prática, né? Não sabe realmente o que fazer. Isso é uma das questões da internet, da acessibilidade das informações fáceis em vários lugares. Apesar de ser muito benéfico para algumas coisas, muitas vezes em outras a gente acaba tendo tantas informações, tantas pessoas falando aquilo que acreditam, aquilo que acham ser verdade. E isso, ao invés de nos auxiliar, muitas vezes acaba nos travando, porque a gente não consegue organizar todas essas informações, a gente não consegue entender para pôr em prática realmente. E outro ponto importante é que quando a gente fala de marketing jurídico, quando a gente fala de estratégias de marketing, de posicionamento, de marca pessoal, a gente tem que entender que não tem uma fórmula mágica, não tem uma caixinha onde a gente coloca todo mundo ali dentro. Se tivesse, não haveria então diferenciais no mercado, não haveriam então marcas pessoais, né? E por conta disso que a gente precisa entender que nós somos únicos, cada um com sua história, cada um com as suas lutas, com as suas vitórias, e isso nos torna único e faz com que a gente consiga construir uma marca pessoal com um diferencial realmente. E a gente precisa então partir desse primeiro ponto, que é a criação da nossa marca pessoal, que é entender a nossa personalidade, as nossas histórias, o que eu quero transmitir para minha audiência, como eu quero que a minha audiência me veja e ter muita clareza em relação a esses pontos iniciais de brand, de marca pessoal, para a gente então conseguir deixar o nosso Instagram mais atrativo, mais profissional, que é o tema da nossa aula de hoje. Bom, como eu já iniciei aqui, se o seu objetivo é utilizar o Instagram de uma forma profissional, que é extremamente relevante nos dias atuais, é extremamente importante dentro da nossa advocacia, a gente também utilizar principalmente o Instagram, que é uma das maiores redes de relacionamento existentes, né? A mais democrática e a maior. Então a gente encontra muitas pessoas de faixas etárias diferentes, de níveis sociais diferentes, de níveis de educação diferentes, enfim, de várias partes do mundo. E isso torna essa plataforma a maior e a mais democrática dentre as plataformas de rede social. E é uma das principais quando a gente fala em posicionamento, quando a gente fala em criação da nossa marca pessoal e criação, construção da nossa autoridade. Então, o Instagram, se o seu objetivo é utilizá-lo para aumentar a sua visibilidade, para aumentar a construção da sua autoridade, para trazer esse relacionamento com o seu público, então o seu Instagram, ele não pode ter as características de um Instagram pessoal que a gente utiliza para compartilhar as coisas com amigos, familiares, enfim, pessoas que nos seguem. São estruturas diferentes, são pontos que a gente precisa entender que são diferentes. Apesar de ser uma rede social, apesar de você sim, se você se sente confortável, poder compartilhar nos stories a sua rotina, a sua família, a sua vida, isso é natural, é normal, se faz sentido para você.
ok? Mas ainda assim a gente precisa tomar muitos cuidados quando a gente utiliza o Instagram com um objetivo profissional, quando nos apresentamos como advogada, advogado, né? É totalmente diferente de quando eu me apresento como uma pessoa física, a Maeli, que vai viajar, que vai no restaurante, que enfim, mostra o seu dia a dia. São coisas diferentes e a gente precisa tomar muito cuidado em relação a isso, porque tudo o que a gente mostra, tudo o que a gente traz para nossa rede social, a gente está comunicando aquilo, seja uma linguagem verbal, seja a linguagem não verbal, né? A imagem, a imagem pessoal, ou enfim, tudo que eu trago comunica e traz uma percepção para minha audiência. Então, o primeiro ponto aqui de partida, quando a gente fala, né, em tornar o nosso Instagram profissional, utilizá-lo realmente como uma extensão do nosso trabalho, porque isso faz parte do nosso trabalho, faz parte do setor comercial da nossa advocacia, a construção da nossa marca pessoal, posicionamento, autoridade, né, relacionamento com o nosso cliente. Isso é uma extensão e a gente precisa ver como um trabalho realmente, né? Cuidar do setor comercial do nosso escritório, que envolve as estratégias de marketing, os canais de comunicação, onde a gente está presente, o conteúdo que a gente produz e assim por diante. Então, o primeiro ponto aqui, quando a gente fala em profissionalizar o nosso Instagram, é você entender o que eu quero comunicar. Eu vou colocar menor para não ficar ali cortado com o quadradinho. Então, o que eu quero comunicar. Pronto, agora deu, não ficou cortado. Então, o que você quer comunicar com o seu Instagram? Como eu quero ser visto ou vista, lembrado, lembrada? Como? Como que você quer que sua audiência perceba você? É uma pessoa mais séria? É um profissional mais engraçado, cômico? Aquele que traz informações importantes, relevantes, que tem um tom de voz mais irônico, ou um tom de voz mais formal? Ou uma pessoa, um profissional mais acessível, mais humano, mais amigo da audiência? Como que você quer ser visto? Isso faz parte lá da construção da nossa marca pessoal, né? Tanto a parte de imagem, de designer, de logotipo, paleta de cores, a nossa imagem pessoal, como também o nosso posicionamento. O que eu defendo, quais são os meus valores, qual é a minha história, qual que é o meu propósito na minha advocacia, que transformação que eu gero para o meu cliente. Qual que é o tom de voz que eu vou utilizar na minha comunicação, como eu já disse, né? Vou me apresentar como uma advogada mais séria, mais profissional, vou me apresentar como uma advogada mais acessível, mais amiga. Então, tudo isso a gente precisa ter, é fundamental a gente ter clareza e faz parte da construção da nossa marca, do nosso brand. Esse é o ponto de partida também para a gente implementar no nosso Instagram, se a gente utiliza essa rede como parte do nosso marketing, como parte do nosso setor comercial, como parte profissional da nossa advocacia. Por quê? Porque o branding, a marca pessoal, ela é algo que é uma base. E dali, da construção da minha marca pessoal, que eu vou ter essa base, essa clareza a respeito de tudo que envolve, desde o designer e a parte de imagem, mas também a parte de posicionamento, valores, sim, para poder transmitir isso em todos os canais onde eu me apresento, em todos os canais onde eu vou aplicar o meu marketing, seja no Instagram, no meu blog, no meu site, no meu canal no YouTube e assim por diante. E presencialmente também, né, pessoalmente com o meu cliente e na jornada dele dentro do meu escritório. Precisa ser tudo muito coeso, tudo muito alinhado, tudo muito. Não pode ter essa diferença, né, da nossa percepção e ser diferente em cada um dos canais ou ser confuso, porque isso acaba também passando uma comunicação totalmente errada para nossa audiência, trazendo confusão na cabeça da nossa audiência e principalmente faz com que a gente não consiga construir o posicionamento, não consiga construir a autoridade que a gente quer. Então esse é o ponto de partida. O que você quer comunicar? Como você quer ser visto pela sua audiência? Porque vai ser com base nisso, tendo essa clareza, que a gente então vai
construir o seu perfil, vai trazer uma imagem mais profissional para o seu perfil, que é isso que a gente vai falar agora. Bom, vencida essa primeira parte, que é algo introdutório, que você tem que ter muita consciência, né, a respeito desses pontos iniciais, a gente vai ver agora os elementos que compõem o nosso perfil do Instagram e como que a gente pode transformar o nosso perfil para ele ser mais atrativo para a nossa audiência, para que eles entrem e queiram seguir o nosso perfil e principalmente mais profissional, como eu já disse aqui, né, o objetivo do Instagram dentro do nosso marketing. O objetivo principal do Instagram, que é uma rede social, é para criação, construção da nossa autoridade, da nossa visibilidade, do nosso posicionamento. O Instagram, por si só, ele não é uma ferramenta, uma plataforma para prospectar clientes, apesar de ser possível e acontecer, né? É natural que isso aconteça dentro do Instagram, da gente conseguir prospectar clientes, mas esse não é a funcionalidade dessa plataforma. Por quê? Porque é uma plataforma de relacionamento e uma plataforma social, e portanto é onde a gente consegue realmente demonstrar o nosso conhecimento por meio dos conteúdos informativos, educacionais, trazer uma conexão com o nosso público por meio de outros conteúdos também e dos stories, e assim conseguir demonstrar o nosso lado mais humano, não apenas o profissional, pura e simplesmente, mas também o advogado, a advogada por trás daquele perfil ou por trás daquele escritório de advocacia. Então, o objetivo do Instagram dentro do nosso marketing, dentro do nosso setor comercial, é para construir a nossa autoridade, a percepção do cliente a respeito de nós, para que a gente consiga fixar na mente da nossa audiência como que eu quero ser lembrado e realmente fixar isso na mente do meu cliente para quando ele precisar ou quando ele ouvir algo a respeito, ele vai se lembrar de mim. Então, por isso que o primeiro ponto para a construção de um perfil, vou separar aqui, né? O primeiro ponto para a construção de um perfil profissional e atrativo é você definir o seu nicho, a sua área de atuação. Aqui no Instagram, nas redes sociais, a gente não pode se apresentar como um advogado generalista, aquele que fala de várias coisas, aquele que se apresenta de várias formas diferentes, trazendo assuntos, conteúdos diversos do direito ou às vezes até fora do direito. Isso, trazer esses conteúdos genéricos ou conteúdos de vários ramos do direito, não vai fazer com que você construa a sua autoridade. Por quê? Porque você não vai estar passando uma informação única ou passando conteúdos únicos, diferenciados para o seu cliente. Você vai estar simplesmente falando de várias coisas. E isso vai até mesmo gerar confusão na cabeça do seu cliente e você não vai conseguir construir essa percepção de autoridade dentro de uma área, dentro de um ramo. Então você precisa, ainda que no seu escritório você atue em 2, 3, 4 áreas do direito, vamos supor que você faça trabalhista, consumidor, civil e penal. Não há problema nenhum. Você pode ter e aplicar outras estratégias também de marketing para prospectar clientes de outras formas, né? São outras estratégias. Mas quando a gente fala de Instagram, a gente precisa definir uma área específica onde eu vou construir a minha autoridade. Então, dentre essas áreas que eu trabalho no meu escritório, ou se eu estou começando agora e começo a pegar várias demandas para conseguir ter o giro no meu escritório, começar a ter uma cartela de clientes, né? É natural a gente pegar várias demandas de áreas diversas, mas ainda assim, no Instagram, eu preciso escolher a área que eu quero ser reconhecida como especialista, a área que eu quero construir a minha autoridade. Pode ser a área que você mais gosta, a área que você está fazendo especialização, a área que realmente que é o carro-chefe do seu escritório, que você quer ali trazer mais clientes, que dá mais rendimentos para você. Tá? Mas você precisa definir uma área em específico. Se eu atuo em 3, 4 ramos do direito, mas aquilo que eu amo fazer, aquilo que eu me especializei, ou estou me especializando, ou vou me especializar, é na área de direito de família, eu vou me apresentar, vou criar o meu perfil específico, direcionado para o direito de família. Tá? Então a gente precisa ter essa clareza a respeito do que eu quero comunicar, de como eu quero ser vista e lembrada da minha audiência e definir, então, o meu nicho, a minha área de atuação, para poder sempre trazer conteúdos, para impactar a audiência, os clientes, né, os pretensos clientes que estão nessa rede,
por meio desse conteúdo que eu trago. E assim conseguir trazer seguidores qualificados, conseguir trazer seguidores que estão realmente interessados no conteúdo que eu produzo, e a partir disso, o seguidor, né, a pessoa que está na minha rede social, no meu Instagram, ele vai começar a acompanhar, ele vai começar a gostar de mim, ele vai começar a confiar em mim e assim poderá sim entrar em contato e prospectar esse cliente e fechar um contrato com esse cliente, vender um serviço para esse cliente, ok? Então, o primeiro ponto, não seja generalista. Defina a sua área, o seu nicho de atuação que você quer construir a sua autoridade. E agora, os outros pontos já estão relacionados realmente ao nosso perfil, a parte ali estética onde a gente apresenta, né, o nosso Instagram. E aí a gente vai, começando, né, lá de cima para baixo, a gente vai falar da nossa foto. A nossa foto do perfil, que é aquela bolinha redondinha, que é pequenininha e às vezes a gente fala, não vou dar muita importância para isso, coloca ali qualquer foto, uma foto que eu tô me achando bem, que eu estou bem e pronto, bola pra frente. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com essa foto do perfil, tá? Ela precisa ser sim uma foto mais profissional. E com base nisso que eu falei lá no começo da nossa aula, a respeito do que eu quero comunicar, como eu quero ser vista, lembrada pela minha audiência, eu preciso trazer uma foto que comunica a mesma coisa. Então, se eu quero me apresentar e vou ter um tom de voz na minha comunicação de uma advogada mais acolhedora, mais acessível, que ouve mais, que é mais amiga da minha audiência, a minha foto, ela também tem que mostrar essa acessibilidade. Que aí a gente já vai para uns assuntos relacionados à imagem pessoal, né? Então, tons claros de roupas, uma maquiagem mais sóbria, um cabelo às vezes mais solto, enrolado, encaracolado, enfim. Ele pode trazer essa percepção de acessibilidade. Agora, se eu já quero ser percebida pela minha audiência, o meu tom de voz ele é mais sério, apesar de ter a acessibilidade, mas eu quero me apresentar como uma profissional realmente mais séria, eu vou trazer uma foto do meu perfil que demonstre isso também, ok? Com roupas, com maquiagem, com cabelo, a mesma coisa para os homens. A gente precisa tomar cuidado a respeito da nossa foto do perfil. Para apresentar o nosso rosto, ela é sempre indicada que seja tirada daqui para cima, né, do peito para cima, para ficar mais visível a parte do rosto e ter esse cuidado a respeito das roupas, da maquiagem, do cabelo, da posição das mãos, porque se você tira uma foto colocando a mão assim, ou se você tira colocando a foto colocando a mão assim, já são percepções diferentes, são coisas, imagens, é a imagética que comunica, por mais que a pessoa não perceba, é algo do subconsciente que já faz com que o cliente ou a audiência, né, o seu seguidor, já tenha uma percepção a respeito de você, sem mesmo nem conversar com você. Aquela máxima, né? Uma imagem fala mais do que 1000 palavras. E é realmente isso, e é por isso que a imagem pessoal, a imagem do nosso escritório, as imagens que a gente coloca no nosso perfil, tudo comunica. E a gente precisa estar sempre atento em relação a isso para não transmitir algo que a gente realmente não quer, ok? Então, o primeiro ponto aqui a respeito do perfil propriamente dito é o cuidado que você tem que ter com a sua foto. O outro ponto é em relação ao seu arroba. Procure trazer, né, colocar ali o arroba do seu perfil, algo fácil, sem muitas letras repetidas, sem muitos números, algo que seja fácil da sua audiência conseguir, né, pesquisar e encontrar o seu perfil. É interessante até mesmo que no arroba já esteja algo relacionado a advogado ou a sua área de atuação, mas eu sei que isso às vezes é complicado porque os arrobas, né, os usuários, eles devem ser únicos e muitas vezes, a depender do nome mais comum, acaba já tendo pessoas ali com aquele usuário e isso vai tornando um pouco mais difícil. Mas é uma questão de ir verificando e trazer sempre ou o seu nome, ou o nome do escritório, ou acrescentar no seu nome a palavra advogado, advogada, enfim, verificar algumas formas, mas que seja algo fácil da pessoa conseguir te localizar se ela vai digitar ali o seu arroba para pesquisar no Instagram, tá?
Evite números, evite letras muito repetidas, que isso acaba deixando muito embaralhado e poluído visualmente. Não é interessante, não é profissional, ok? Outra coisa é o seu nome. O seu nome, que é o que aparece embaixo da nossa foto ali do perfil do Instagram. Esse nome, ele é livre, você pode colocar aquilo que você quer. Enquanto que o nosso arroba, ele é fixo, o nosso nome ali embaixo a gente consegue mudar, a gente consegue colocar e ter uma liberdade maior. E ali, nesse campo, que é o aconselhável que você coloque o seu nome, que você coloque sim que é advogado ou a sua área de atuação. Então, por exemplo, Maélia Lomônaco, advogada, familiarista ou advogada em direito de família, algo relacionado à sua área de atuação. Tá? No meu caso, a Maélia Lomônaco, advogada no Brasil e em Portugal, advogada de imigração. E assim eu consigo trazer já de uma forma muito clara para a pessoa que está entrando no meu perfil que eu sou advogada e qual é a minha área de atuação. Eu sou advogada e o que ele vai encontrar ali no meu perfil? Temas relacionados a nacionalidades, à imigração. Então, isso você também precisa fazer. Deixar já no seu nome claro, muito evidente a respeito de que você é um advogado, é uma advogada e ali a área, o seu nicho, ok? A gente precisa entender que a gente tem que deixar muito claro, muito evidente as informações, porque infelizmente a gente sabe que atualmente a nossa audiência, as pessoas de uma forma em geral, na internet, estão fazendo outra coisa enquanto estão olhando o Instagram, estão ali buscando algumas informações, mas pensando em outra coisa, ou assistindo TV ao mesmo tempo, ou conversando. Eles não dão a devida atenção, não buscam ali com concentração as informações. Então é interessante e é importante que a gente consiga trazer aquilo que é mais importante de uma forma que fique evidente, que salte aos olhos da nossa audiência. E isso também é relevante, por quê? Porque não adianta a gente atrair vários seguidores, não adianta a gente aumentar o número de seguidores do nosso Instagram se são seguidores que não são qualificados, que se são seguidores que estão ali apenas para fazer número no meu Instagram. Não é isso que eu quero, não é esse o objetivo do meu Instagram, se eu tenho a clareza de utilizar o meu Instagram de uma forma profissional para a construção da minha autoridade e até mesmo para prospectar clientes, se for o caso. Eu tenho que alcançar uma audiência qualificada, eu tenho que trazer para o meu Instagram realmente pessoas que estão interessadas naquele conteúdo que eu estou produzindo, pessoas que estão pesquisando, pessoas que estão muitas vezes buscando um profissional para contratar, e por meio disso você vai construir a sua autoridade, vai conseguir demonstrar o seu conhecimento a respeito daquela área, para inclusive o seu seguidor entrar em contato com você e você conseguir prospectar esse cliente, você conseguir fechar contrato com esse cliente. Então, por isso que a gente tem que deixar todas as informações muito claras, para a pessoa não entrar ali, eu gostei desse conteúdo, vou seguir. Pronto, começou a seguir e não faz diferença, só tá sendo um número a mais ali no seu Instagram, tá? Então, pronto, a foto, o nosso arroba, o nosso nome. E depois disso, a gente vai ter a bio do nosso Instagram, que é aqui onde a gente precisa caprichar e ter aí um pouco de criatividade. Talvez você pode até contar também com a ajuda do ChatGPT, né, da inteligência artificial, para te dar algumas ideias, para poder melhorar aí a sua frase. E é nessa bio que a gente consegue, então, colocar qual é a transformação que eu gero com a minha advocacia, qual é a minha especialidade, área de atuação, pode trazer alguns resultados também, a depender, né, de cada caso, depender da área de atuação. Então, é um momento aqui onde você vai trazer realmente aquilo que você faz. Se você ajuda mulheres a fazer um divórcio mais tranquilo, se você ajuda pessoas, empresas a fazer a parte de tributária e economizar, enfim, você vai trazer ali o seu propósito na advocacia, dentro da sua área de atuação. Qual que é o seu objetivo maior dentro do seu nicho, a transformação que você gera ou o problema que você soluciona, o que você pode auxiliar ali o cliente, tá?
seja criativo nessa parte e pode contar sim com a ajuda do ChatGPT para te dar algumas ideias ou melhorar aí a sua frase para criar realmente um impacto e uma frase legal, uma frase interessante para sua audiência e ao mesmo tempo ali curta, né? Porque a gente não tem muitos caracteres, não tem muito espaço ali pra gente colocar. E depois da bio, a gente vai ter o link, onde você pode colocar então ali 2, 3 links ou usar o Linktree, por exemplo, né? Uma árvore de links, se você tem outras redes ou outros direcionamentos para o seu cliente te encontrar. Como, por exemplo, você pode colocar o site, o seu WhatsApp direto, o seu blog, o seu canal no YouTube e assim por diante, tá? Ou você já pode colocar apenas o seu WhatsApp do escritório, seu WhatsApp profissional, para a pessoa já entrar em contato com você. E aqui, entre a bio e o link, você não pode esquecer de fazer o CTA, que é saiba mais, ou a gente só consulta, ou fale conosco, deixar ali ou saiba mais, né? Deixar sempre um CTA para a pessoa ver ali o link e poder clicar para então, se for o caso, falar com você ou conhecer ali quais são os outros canais, os outros lugares onde você está presente e produz conteúdos também. E pronto, essa é a parte ali inicial, né? Depois dessa primeira parte ali, que são as principais, a gente vai ter uma segunda parte, que vai ser os destaques. E depois, embaixo dos destaques, a gente já vai começar o nosso feed. Só que no feed, eu quero chamar a atenção para os 3 primeiros, que a gente pode fazer o quê? Que a gente pode fixar esses 3 primeiros posts no nosso Instagram, no nosso feed, tá? Em relação aos destaques, que são aquelas bolinhas que a gente coloca e pode ir adicionando os stories que a gente postou e a gente vai escolhendo ali e adicionando e definindo os nossos destaques, né? Então você pode colocar um destaque a respeito de quem é você, ou comece por aqui, ou quem sou eu, onde você pode trazer um pouco da sua história, pode trazer essa pessoalidade para o seu perfil, né? E você pode fazer isso em formato escrito ou em formato de vídeo, colocar lá nos stories e depois passar isso para o seu destaque para a pessoa conhecer mais sobre você, sobre a sua história. Você pode também trazer um destaque a respeito dos serviços que você presta. Por mais que você apresente o seu nicho de atuação, por exemplo, como direito de família, você pode trazer a aba do destaque, né, uma bolinha daquela de destaque, a respeito dos serviços que você faz no seu escritório. Então, além do direito de família, que você pode especificar ali os trabalhos que você faz, você também pode colocar as outras áreas de atuação no seu escritório. Né? Você pode trazer fotos do seu escritório, aí é a criatividade e é o que você achar interessante para a sua área de atuação, para a sua audiência. Mas é muito bom colocar sobre a sua história, né? Sobre você, sobre os seus serviços, ok? Sobre o seu escritório. E assim por diante, responder, né? Se você faz ou tem o hábito, ou vai começar a criar o hábito de responder dúvidas, responder caixinhas nos stories, você pode fazer um destaque com as principais dúvidas a respeito do que os seus clientes têm. E aí você pode fazer isso sobre as dúvidas. Muito cuidado aqui, porque é comum a gente ver nos destaques uma parte de feedbacks ou de comentários de clientes. Muito cuidado em relação a isso, porque para nós advogados no Brasil isso não é permitido pelo nosso código de ética. Então, muito cuidado em relação a colocar feedbacks, a colocar comentários, a colocar casos, a colocar sentenças precedentes. Tenha atenção a isso para você não infringir as regras, ok? Bom, vencida essa parte dos destaques, a gente passa para o feed, que são os 3 primeiros posts ali que você pode fixar. Pode deixar um só fixado, pode deixar 2, pode deixar os 3, fica a seu critério. Mas aqui nesses 3 primeiros, você também pode utilizar para fazer um post relacionado à sua história, à sua área de atuação, aos serviços que você faz no seu escritório. Ou você pode deixar os 3 primeiros relacionados às principais dúvidas ou os principais posts do seu nicho, da sua área de atuação, fica a seu critério. Mas é bem interessante você deixar aqui pelo menos um post que é como se fosse o carro-chefe, que é o que vai trazer ali o conteúdo explícito a respeito da sua área de atuação, ou que as pessoas têm mais dúvidas, ou que vai trazer mais consciência para sua audiência e já ver ali de cara esse post, que pode ser escrito, né? Pode ser em cards, em carrossel, como também pode ser em formato de Reels, em formato de vídeo.
Aqui, em relação aos destaques, ao feed e também ao Reels, que a gente tem a capa, né, que a gente pode colocar nos nossos vídeos de Reels. A gente tem que tomar uma atenção em relação... Opa, cortou. A gente tem que tomar cuidado em relação à nossa estética, tá? Ao designer, ao layout. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque tudo aqui deve estar na mesma identidade visual da sua marca. Paleta de cores, as mesmas fontes. Aqui você tem que cuidar para que o seu destaque, aquilo que você traz de conteúdo no feed, os templates, as capas dos Reels, sejam todas sempre no mesmo padrão. O mesmo padrão de cores, o mesmo padrão de tipografia, que são as letras, ok? Você tem que ter sempre essa identidade visual que faz parte da construção da sua marca pessoal presente em todo o seu Instagram, tá? Então, é um cuidado que você tem e que transmite profissionalismo. E além das cores, da tipografia, dessa identidade visual, tomar cuidado com os elementos, né? Muitas vezes a gente tem muita informação. Você abre o perfil da pessoa e tem tantos elementos, tantas imagens, tantas coisas coloridas, letras muito grandes ou às vezes muito pequenininhas, mas é tanta informação que a gente não consegue nem saber o que vai olhar. E isso acontece com a sua audiência. Lembre-se do que eu falei agora há pouco. É importante que a gente deixe tudo muito visível, tudo muito claro, para na hora que a pessoa, né, o seguidor, entrar no meu perfil, ele já consiga ver uma foto interessante do meu perfil, ele já consiga entender o que eu faço, qual a minha área de atuação, o meu propósito, já consiga ver o link para ele poder entrar em contato comigo e já consiga ver ali o meu feed organizado, esteticamente bonito. Não tô falando que é obrigatório você contratar um designer para fazer, você mesmo pode fazer, até porque atualmente o que tem tido mais resultados são posts mais orgânicos, mais naturais, com uma foto, com um fundo mais neutro e informações ali claras, né? Sem muitos elementos, sem muitas imagens, muitas coisas, porque isso acaba tirando o foco principal, que é o quê? O cliente, o seguidor, ver o conteúdo que você está trazendo, ver a informação que você está trazendo. E, na minha opinião, tá? O que eu defendo, tem pessoas que entendem ao contrário, tem pessoas que gostam de fazer de outra forma, e claro, aqui eu já falei, não tem uma caixinha, não tem uma regra, uma fórmula mágica, mas na minha opinião, principalmente para nós, enquanto advogados, enquanto nosso conteúdo é informativo, é educacional, a gente precisa trazer sim um designer mais clean. O menos é mais e realmente funciona. É o básico que funciona e que a gente também consegue ter muito mais constância, porque é muito mais fácil fazer um designer ou trazer um conteúdo sem muitos elementos, sem coisas, enfim, trazer algo mais simples, mas com um conteúdo realmente importante. O que performa é o conteúdo e não o designer. Então, isso facilita também a nossa vida, né? Pra gente poder criar os nossos conteúdos, fazer os nossos próprios designers de uma forma rápida, de uma forma prática, né? E pronto. E aí a gente consegue, então, trazer um perfil mais profissional. Você pode contar com a ajuda de um profissional para fazer os seus designs, os seus templates? Óbvio que sim, pode. Construa o seu manual de marca para trazer sempre a sua identidade visual, sempre de uma forma muito clara e que não fique tão bagunçado com tantos elementos, ok? Porque isso facilita a vida do nosso cliente quando ele vai entrar no nosso perfil e, óbvio, transmite mais profissionalismo, ok? Além disso tudo aqui, da nossa foto, do nosso arroba, do nosso nome, a bio com CTA, o link, os destaques, o nosso feed, o nosso Reels, a gente tem que tomar cuidado com a nossa identidade visual em todos os pontos e trazer sempre conteúdo relevante, conteúdo importante para nossa audiência, dentro do meu nicho, para quem que eu estou falando, qual o problema eu resolvo e o problema de quem eu resolvo. Porque o seu conteúdo ele precisa ser direcionado para a sua audiência, para o cliente que você quer prospectar, o cliente que você quer atrair. É para ele que você precisa produzir conteúdo. São as dúvidas dele que você precisa trazer no seu conteúdo, na linguagem dele que você precisa falar. Então, além de ter um conteúdo, um perfil profissional esteticamente falando, atrativo esteticamente falando, é importante que você traga conteúdos realmente importantes,
tá? Importantes para a sua audiência, para o seu nicho de atuação. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês agora olhem realmente o perfil como tá, arrume o que precisa ser arrumado, porque isso é a nossa vitrine. Esse é o nosso catálogo. A gente não vende produtos para ter ali uma vitrine ou para ter fotos de produtos, mas a gente vende o nosso serviço e nós vendemos também a nossa imagem, o nosso posicionamento, a nossa autoridade, e o Instagram, ele serve justamente para isso, para que a minha audiência chegue no meu perfil, comece a consumir o meu conteúdo, comece a gostar de mim, confiar em mim, para poder então contratar os meus serviços, tá? Outra coisa que eu esqueci de falar, mas há tempo antes de terminar aqui a nossa aula, na bio do nosso Instagram, onde eu falei que a gente precisa colocar a transformação que a gente gera, o problema que a gente resolve, enfim, fazer uma frase legal ali, né, para gerar o impacto já no cliente. Aqui a gente tem que tomar cuidado, porque tem muitas pessoas que utilizam o Instagram de uma forma profissional, produzindo conteúdos, mas aqui na bio a pessoa coloca casada com fulano de tal, coloca o signo, mãe de não sei quem, casada com não sei quem, cristã, tal, tal, tal. Gente, aqui não é o momento, não é o lugar de você colocar essas informações. O seu cliente não quer saber com quem você é casado, se você tem filho, se você é cristã, se você é de Áries, Gêmeos, Libra, ou o que for. Aqui o seu perfil deve ser profissional e você deve deixar evidente a sua área de atuação e a transformação que você gera. Essa parte pessoal de família, de filhos, de vida, né, vida do dia a dia, você tem que trazer onde? Lá nos stories, que é o lugar onde você vai trazer o seu lado mais pessoal, o seu lado mais humano, a sua vida mais pessoal, óbvio, dentro dos limites e dentro daquilo que você quer mostrar, dentro daquilo que você quer passar para sua audiência, tá? Não é obrigatório também você ter que ficar postando a sua vida pessoal, e eu não defendo isso, e nem vou defender, né? Porque nós não somos blogueiros, nós não somos influencers, nós somos profissionais que estamos na rede social, no Instagram, para construir a nossa autoridade, construir o nosso diferencial, atingir o nosso cliente ideal de uma forma profissional, né? Ainda que eu traga recortes da minha vida, ainda que eu traga coisas que eu faço aos finais de semana, o livro que eu tô lendo, a série que eu tô assistindo, um restaurante que eu vou, uma viagem que eu vou fazer, eu posso fazer isso, trazer recortes da minha vida pessoal, se isso faz sentido para mim, para mostrar isso para minha audiência, para mostrar isso para quem me segue, e também sempre fazendo aquela pergunta, né? O que eu quero demonstrar se eu postar esse story? Qual vai ser a percepção da minha audiência se eu postar esse story? Tem tudo que tem um porquê, tem tudo que tem uma estratégia, um motivo para você não ficar postando coisas aleatórias sem sentido algum para sua audiência, tá? E pronto, agora sim a gente encerra essa aula com todas essas informações para você colocar em prática no seu perfil no Instagram. E eu agradeço você que ficou até o final dessa aula, deixa aqui a sua curtida, o seu comentário, compartilha com outros colegas que precisam também saber dessas informações para transformar e deixar aí o Instagram realmente muito mais profissional e mais atrativo, com o objetivo de construir uma autoridade, um posicionamento e trazer uma audiência mais qualificada para o seu Instagram. Eu deixo aqui também o meu Instagram para vocês me acompanharem por lá, onde eu trago conteúdos semanalmente, e também o meu site, onde vocês vão encontrar a Mentoria Meta, que é a mentoria onde a gente trabalha cada um dos pilares, cada um dos setores do escritório de advocacia, né? Transformando esse escritório de advocacia realmente em uma empresa setorizada, estruturada, para que assim a gente consiga ter mais profissionalismo e principalmente ter mais resultados todos os meses na nossa advocacia, né? Então, clica lá para você conhecer mais, que a gente estuda a fundo cada um desses pilares, cada um desses setores, e eu estou com você lá para te passar toda a metodologia para você implementar na sua advocacia e ter mais resultados e ter mais profissionalismo na sua empresa. Nos vemos então na próxima aula. Tchau, tchau!